A casca de tinta do cacifo número 237, o de Amara Oliveira, começava a ceder. Não por velhice, a escola secundária dos navegantes, nos subúrbios endinheirados do Restelo, em Lisboa, orgulhava-se das suas instalações modernas. Cedia pela ponta afiada de um compasso que, dia após dia, lhe gravava novas feridas. Hoje, um A anárquico juntava-se ao vai para a tua terra da semana passada. Amara suspirou, o som quase inaudível no burburinho matinal dos corredores. Tinha 16 anos e ombros que já carregavam o peso invisível de ser a agulha escura no palheiro predominantemente branco daquela escola. Abriu o cacifo com a combinação habitual, o ano de nascimento da avó, uma das poucas âncoras de orgulho que lhe restavam. Lá dentro, o seu caderno de esboços, refúgio de cores vibrantes e traços afros que contrastavam com o cinzento da sua existência escolar, parecia encolher-se. Puxou-o, sentindo o familiar conforto do papel grosso sob os dedos. Pelo menos ali ela mandava. Ali as suas rainhas núbias e os seus guerreiros mandingas não precisavam de pedir licença para existir. Perdeste alguma coisa, Amara? A voz arrastada, melosa como veneno doce, era a de Gonçalo Vasconcelos. Parado a uma distância calculada, encostado à parede oposta, ele era a antítese dela. 17 anos, cabelo loiro impecavelmente domesticado, olhos azuis como lascas de gelo e um sorriso de escárnio que parecia tatuado nos lábios finos. As roupas, discretas mas inegavelmente caras, gritavam o estatuto da família. Vasconcelos, um nome que abria portas e silenciava queixas naquela zona de Lisboa. Amara não respondeu. Aprendeu que o silêncio era a sua armadura mais eficaz, embora desconfortável. Qualquer palavra sua seria distorcida, usada contra ela. Fechou o cacifo, o A anárquico a encará-la como um insulto fresco. Não ouves quando te falam, crioula? O insulto veio acompanhado de uma risada curta dos seus dois acólitos, Miguel e Tiago, sombras pálidas da sua arrogância. Ela virou-se, o caderno seguro contra o peito como um escudo. Sentiu os olhares. Alguns curiosos, a maioria indiferentes, uns poucos, muito poucos, com uma ponta de desconforto que rapidamente se desvanecia. Aquela era a coreografia diária. Gonçalo provocava, Amara suportava, o mundo à volta fingia não ver. O toque de entrada soou, um alívio momentâneo. Amara apressou o passo em direção à aula de História da Arte, a única onde por vezes conseguia respirar. A professora, Dona Eugênia, era idosa e um pouco aliada, mas pelo menos não parecia notar a cor da sua pele como um fator de diferenciação. Sentou-se na sua secretária habitual, ao fundo, perto da janela que dava para um pátio interior sombrio, raramente usado. Abriu o caderno, não para os apontamentos da aula, mas para um novo esboço, uma fênix, negra como a noite, a renascer das cinzas. Uma pequena cicatriz quase invisível por cima da sua sobrancelha esquerda, recordação de um empurrão acidental no recreio do 7º ano, latejou levemente. Era uma constante lembrança. O projeto de História da Arte era sobre identidade cultural na arte contemporânea portuguesa. Amara dedicara-se de corpo e alma. Queria mostrar a riqueza da sua herança africana, entrelaçá-la com a sua vivência como portuguesa. Criar um painel digital impressionante, misturando padrões de Capulana com a calçada portuguesa, rostos ancestrais com paisagens do Tejo. Sentia um orgulho cauteloso. Quando chegou a sua vez de apresentar, ligou a pena ao projetor. O que surgiu no ecrã não foi o seu trabalho. Foi uma caricatura grosseira. Uma figura de lábios exagerados e um osso no cabelo, com a legenda A Minha Identidade na Selva. Por baixo, em letras mais pequenas, Plágio by Amara. Um silêncio chocado pairou na sala por um instante, antes de ser quebrado pela risada trocista de Gonçalo. Amara sentiu o sangue fugir-lhe do rosto, depois subir numa onda de calor humilhante. Os seus olhos procuraram os de Gonçalo, que lhe piscou um olho, o sorriso de escárnio mais largo do que nunca. Amara, o que significa isto? A voz de Dona Eugênia era mais confusa do que zangada. Não fui eu, professora. Alguém mexeu na minha pen. A sua voz saiu trêmula, quase um sussurro. Mexeu na tua pen. Gonçalo interveio, fingindo preocupação. Que estranho. Ainda ontem te via trabalhar nisto na biblioteca. Parecia bastante semelhante. É mentira. Amara explodiu, o controlo a escapar-lhe. Tu fizeste isto. Eu? Gonçalo pôs a mão no peito, ofendido. Por que é que eu faria uma coisa dessas? Só se fosse para te ajudar a ter alguma piada, porque o teu trabalho original era uma seca. A turma riu. Amara sentiu as lágrimas a picarem-lhe os olhos, mas engoliu-as com fúria. Dona Eugênia, claramente desconfortável e sem saber como lidar com a situação,
Limitou-se a adiar a apresentação de Amara e a pedir-lhe que ficasse no final da aula. A conversa que se seguiu foi um borrão de frases sobre responsabilidade, provas e a importância de não fazer acusações infundadas. A possibilidade de Gonçalo ter feito algo tão elaborado e cruel parecia nem sequer ser considerada. A culpa, subtilmente, recaía sobre Amara. Ou fora descuidada, ou pior, tentara encobrir um trabalho medíocre com uma história rebuscada. Naquele dia, Amara não desenhou nenhuma fênix. O seu caderno permaneceu fechado, pesado como uma pedra no seu colo. A opressão já não era silenciosa, gritava-lhe aos ouvidos. E pela primeira vez, uma voz dentro dela, ainda tênue, mas persistente, começou a gritar de volta. Basta. Os dias que se seguiram ao incidente da apresentação foram um lento afogar em águas geladas. Amara sentia os olhares sobre si, carregados de um misto de pena condescendente e suspeita. O rótulo de problemática ou demasiado sensível pairava no ar, mais pegajoso que o cheiro a lixívia dos corredores. Gonçalo, por sua vez, pavoneava-se, a sua popularidade intacta, o seu poder reforçado pela impunidade. A direção da escola, após uma conversa superficial com os envolvidos, onde a versão de Gonçalo, a de uma brincadeira de mau gosto, da qual ele não fazia ideia de quem teria sido o autor, mas que Amara levou demasiado a peito. Prevaleceu, deu o assunto por encerrado com uma advertência genérica sobre respeito mútuo. Amara tentou falar com a mãe, Dona Isabel. À noite, na pequena cozinha do apartamento T2, num prédio mais antigo, nos limites do Restelo, onde o cheiro a fritos da vizinhança se misturava com o dos detergentes que a mãe usava nas limpezas, Amara tentou explicar. Dona Isabel ouviu, o rosto marcado pelo cansaço de mais um dia de trabalho árduo, os olhos cheios de uma preocupação que Amara conhecia bem. Minha filha, disse Dona Isabel, a voz suave, mas firme, este mundo não é fácil para nós. Tens de ser forte, mais forte que eles. Ignora. Foca-te nos estudos. Amara sentiu um nó na garganta. Mas, mãe, ele destruiu o meu trabalho. Acusou-me de plágio. Ninguém acredita em mim. Eles têm dinheiro, têm nome, suspirou Dona Isabel, ajeitando o lenço que lhe cobria o cabelo. Nós temos a nossa dignidade. Não a percas a discutir com quem não quer ouvir. Eram palavras de sobrevivência, Amara sabia. Palavras que a sua mãe aprendera à força ao longo de anos a navegar uma sociedade que tantas vezes lhe virara as costas. Mas para Amara soavam a mais uma porta fechada. Foi Sofia Mendes quem trouxe o primeiro, minúsculo, raio de luz. Sofia era uma rapariga quieta, de óculos de massa e cabelo apanhado num rabo de cavalo despretensioso. Sentava-se 2 filas à frente de Amara em português e nunca se destacava. Mas os seus olhos, por detrás das lentes, eram observadores. Uma tarde, na biblioteca, enquanto Amara tentava refazer o seu projeto de História da Arte, sentindo cada traço como um esforço hercúleo, Sofia aproximou-se. Deixou cair um pequeno bilhete dobrado sobre a mesa de Amara e afastou-se rapidamente, o rosto corado. Amara abriu-o com curiosidade. Eu vi o que o Gonçalo fez à tua pen no dia antes da apresentação e ouvi-o a gabar-se com o Miguel. Não é justo. O coração de Amara deu um salto. Alguém vira. Alguém sabia. Olhou para Sofia, que estava agora sentada noutra mesa, fingindo ler, mas Amara percebeu as suas mãos a tremerem levemente. Nos dias seguintes, uma aliança improvável começou a formar-se. Tímida no início, feita de olhares cúmplices e palavras trocadas aos sussurros nos intervalos. Sofia contou a Amara que o seu irmão mais novo também tinha sofrido bullying na escola primária e que a sensação de impotência a marcara. Ninguém fez nada na altura, disse Sofia, a voz baixa. Não quero que seja igual contigo. A semente do basta em Amara começou a ser regada pela solidariedade inesperada de Sofia. A ideia de apenas sobreviver já não era suficiente. Eu tenho de fazer alguma coisa, Sofia, disse Amara um dia, os olhos a brilhar com uma nova determinação. Tenho de provar que não estou louca, que não sou eu a problemática. Começaram a planear. A ideia era simples, mas perigosa, apanhar Gonçalo em flagrante. Amara começou a andar com o gravador do telemóvel ligado sempre que Gonçalo estava por perto. Anotava cada insulto, cada provocação, a data, a hora, as testemunhas, geralmente inexistentes ou coniventes. Sofia tornou-se os seus olhos e ouvidos, alertando-a para os movimentos de Gonçalo, confirmando os seus relatos. O professor Rui Antunes, o de filosofia, era uma incógnita. Era conhecido por ser um dos professores mais progressistas da escola, com discursos inflamados sobre ética e justiça nas aulas.
Amara já lhe tinha tentado falar subtilmente sobre o ambiente difícil que sentia, mas ele tinha respondido com generalidades sobre a resiliência juvenil e a importância do diálogo, sem nunca se comprometer. Guardava uma aura de idealismo desiludido, como se as batalhas do passado o tivessem deixado cínico. Um dia, Amara criou coragem e abordou-o mais diretamente após uma aula sobre Sartre e a responsabilidade individual. Professor, começou ela, a voz a tremer um pouco, o que acontece quando o outro nos define de uma forma que nos esmaga e o sistema permite isso? O professor Antunes olhou-a longamente, os seus olhos habitualmente irônicos a suavizarem-se por um instante. Essa é uma pergunta difícil, Amara. Por vezes temos de encontrar a força para redefinirmos-nos a nós próprios, mesmo que isso signifique desafiar o sistema. Hesitou, depois acrescentou, quase num sussurro. E, por vezes, o sistema precisa de um abanão para acordar. Mas é preciso ter cuidado. Abanões podem ter consequências. Não era um apoio explícito, mas era mais do que Amara esperava. Uma pequena fenda na indiferença. Gonçalo, entretanto, não abrandava. Percebendo talvez uma nova centelha de desafio em Amara, ou simplesmente entediado com as suas táticas antigas, decidiu escalar. Começou a usar as redes sociais. Um perfil anónimo no Instagram começou a publicar memes sobre Amara, fotografias dela tiradas à socapa, editadas de forma cruel, com legendas racistas e sexualizadas. A escola inteira comentava, ria, partilhava. Mesmo sendo anónimo, todos sabiam quem estava por detrás. A angústia de Amara tornou-se viral. Isto é demais, Amara, disse Sofia, os olhos cheios de fúria ao ver uma nova publicação no seu próprio telemóvel. Temos de apanhá-lo, agora. O ponto de ruptura para Amara não tardou. Numa tarde particularmente cinzenta de novembro, enquanto saía da escola, sentindo o peso dos olhares e dos risos abafados, encontrou o seu cacifo novamente vandalizado. Desta vez não eram apenas palavras. Alguém tinha derramado um líquido pegajoso e mal-cheiroso sobre os seus livros e o seu precioso caderno de esboços, que por azar tinha deixado lá dentro. As páginas estavam manchadas, os desenhos distorcidos numa zombaria grotesca da sua arte, da sua alma. As lágrimas que ela tanto reprimira vieram com a força de uma inundação. Não de tristeza, mas de uma raiva fria e lúcida. Era isso. O limite. Apanhou o caderno encharcado, o cheiro nauseabundo a entranhar-se-lhe nas narinas. Olhou para o corredor e lá estava ele, Gonçalo, a observá-la do fundo com Miguel e Tiago, o mesmo sorriso de escárnio nos lábios. Desta vez não houve palavras. Apenas o gozo cruel no seu olhar. Amara respirou fundo. Sofia, disse ela ao telemóvel mais tarde, a voz surpreendentemente calma, acho que sei como o vamos apanhar. E vai ser ele a dar-nos a prova. O plano era arriscado. Envolvia usar a arrogância de Gonçalo contra ele próprio. Sofia, através de um perfil falso, começou a interagir com a página de memes, elogiando a coragem e a criatividade do autor, insuflando o ego de quem quer que estivesse por detrás daquilo. A ideia era levá-lo a gabar-se, a revelar detalhes que só o verdadeiro culpado saberia. Enquanto isso, Amara decidiu que precisava de um aliado mais forte dentro da escola. Procurou novamente o professor Antunes, desta vez não com perguntas filosóficas, mas com um pedido direto. Professor, sei que não gosta de se envolver, disse Amara, os restos do seu caderno de esboços manchado numa pasta nas suas mãos, mas isto passou dos limites, estão a destruir-me, e sei quem é. Mostrou-lhe as mensagens, as fotografias do cacifo, a página do Instagram. Pela primeira vez viu uma genuína consternação no rosto do professor. Ele folheou as provas em silêncio, a sua testa franzida. Gonçalo Vasconcelos, murmurou ele mais para si mesmo. Lembrou-se de um antigo dossiê no fundo da sua gaveta, de um outro caso de bullying há uns anos, abafado pela influência de uma família igualmente poderosa. O sabor amargo da sua própria inação passada voltou-lhe à boca. O que espera que eu faça, Amara? Perguntou ele, mas a sua voz já não tinha o tom distante de antes. Acredita em mim, disse Amara, a voz firme, e ajude-me a fazer com que os outros acreditem. A pesca de Sofia no Instagram começou a dar resultados. O administrador da página, embriagado pelos elogios falsos, começou a responder com mais arrogância, gabando-se de como conseguia atormentar Amara sem que ninguém desconfiasse. Numa das mensagens, descreveu em detalhe o que tinha feito ao cacifo de Amara no dia do líquido pegajoso, um detalhe que não tinha sido tornado público. Era a confissão de que precisavam. Sofia fez capturas de ecrã de tudo. Com estas novas provas, Amara e Sofia voltaram a falar com o professor Antunes.
Desta vez, ele não hesitou. Isto é mais do que bullying, Amara, disse ele, o rosto sério. Isto é perseguição e tem motivações racistas claras. A escola não pode continuar a ignorar isto. O professor Antunes decidiu que a melhor forma de expor a situação seria numa reunião extraordinária de conselho de turma, para a qual seriam convocados os pais de Amara, os pais de Gonçalo e a direção da escola. Ele próprio prepararia um relatório com base nas provas recolhidas. A tensão nos dias que antecederam a reunião era palpável. Gonçalo, talvez pressentindo algo, tornou-se mais reservado, embora os seus olhares para Amara fossem ainda mais carregados de desprezo. Amara sentia um misto de medo e uma estranha calma. Tinha chegado demasiado longe para recuar. Sofia era o seu apoio constante, uma presença silenciosa mas forte ao seu lado. A reunião realizou-se numa tarde fria de dezembro, na sala de reuniões da direção, um espaço austero com uma longa mesa de madeira escura. Dona Isabel estava ao lado de Amara, nervosa mas determinada a apoiar a filha. Do outro lado da mesa, o casal Vasconcelos, o pai, um homem imponente de fato caro, a mãe, uma mulher elegante com uma expressão gélida, ladeavam Gonçalo, que mantinha uma fachada de inocência ultrajada. A diretora da escola, Dr. Almeida, e o subdiretor Dr. Matos presidiam, as suas caras espelhando desconforto. O professor Antunes começou por apresentar o seu relatório de forma calma e metódica. Detalhou o historial de bullying, as queixas anteriores de Amara e a falta de resposta efetiva da escola e depois apresentou as novas provas, as fotografias, as mensagens da página de Instagram, incluindo a confissão detalhada sobre o incidente do cacifo. Quando as capturas de ecrã das mensagens de Gonçalo, sob o perfil anónimo, foram projetadas, o Sr. Vasconcelos levantou-se abruptamente. Isto é um ultraje, uma armadilha. O meu filho nunca faria tal coisa. Esta rapariga, ele apontou para Amara, deve tê-lo provocado, ou então isto é tudo fabricado. A Sr. Vasconcelos interveio, a voz seda mas cortante. O Gonçalo é um aluno exemplar, tem excelentes notas, é popular. Por que ele se daria a este trabalho por causa de dela? O desprezo na sua voz era inegável. Gonçalo mantinha-se em silêncio. Mas Amara viu um brilho de pânico nos seus olhos azuis quando as mensagens com a sua linguagem característica e os detalhes íntimos do vandalismo foram lidos em voz alta. Foi Dona Isabel quem falou, surpreendendo todos. A sua voz, habitualmente suave, tinha um timbre de aço. A minha filha pode não ter o vosso dinheiro nem o vosso nome, disse ela, olhando diretamente para os Vasconcelos, mas tem caráter. E tem sofrido em silêncio durante demasiado tempo. Eu vi o caderno dela destruído. Eu vi as lágrimas dela. Isto não é provocação. Isto é maldade. Amara sentiu uma onda de gratidão pela mãe. Sofia, que fora convidada pelo professor Antunes como testemunha, confirmou timidamente ter visto Gonçalo perto do cacifo de Amara em várias ocasiões suspeitas e ter ela própria recebido mensagens da página de memes. A diretora, Dr. Almeida, parecia genuinamente abalada pelas provas. O subdiretor, conhecido por ser mais influenciável, olhava para os Vasconcelos com nervosismo. Sr. será Vasconcelos, disse a Dr. Almeida, após um longo silêncio. As evidências apresentadas pelo professor Antunes e pela aluna Sofia Mendes são perturbadoras e parecem corroborar as queixas da Amara. Perturbadoras. O Sr. Vasconcelos riu, um som seco. Eu digo-lhe o que é perturbador. É esta perseguição ao meu filho, se esta escola não consegue controlar os seus alunos problemáticos. O único aluno problemático que vejo aqui é o seu filho, interrompeu o professor Antunes, a sua voz calma, mas firme. Um aluno que usa o seu privilégio e a sua cor de pele para atormentar uma colega de forma sistemática e cruel. Um comportamento que esta escola, por demasiado tempo, escolheu não ver. O clímax da reunião foi tenso. Argumentos voaram. Os Vasconcelos ameaçaram com advogados, com transferir Gonçalo para um colégio privado de elite, com usar a sua influência para resolver o assunto. Mas as provas eram demasiado fortes, e a postura determinada do professor Antunes e a dignidade silenciosa de Amara e da sua mãe começavam a pesar mais do que as ameaças. No final, a Dr. Almeida tomou uma decisão. Gonçalo seria suspenso por 2 semanas. Teria de participar num programa de sensibilização para o bullying e a discriminação. E qualquer futura queixa fundamentada resultaria em medidas mais drásticas, incluindo a possível expulsão. Um pedido de desculpas formal à Amara seria exigido. Não era a expulsão imediata que uma parte da Amara desejava, nem uma admissão de culpa rasgada por parte de Gonçalo. Mas era algo, era um reconhecimento.
era uma consequência. Os Vasconcelos saíram da sala furiosos, arrastando um Gonçalo pálido e silencioso. Amara sentiu o olhar dele sobre si, um último brilho de ódio antes de desaparecer. Dona Isabel abraçou Amara com força. Conseguiste, minha filha. Mostraste a tua força. O professor Antunes aproximou-se. Não vai ser fácil, Amara. As coisas não mudam de um dia para o outro, mas deste um passo importante. Sorriu-lhe, um sorriso genuíno e cansado. E ensinaste-me uma lição também. Sofia sorria, os olhos brilhantes. Eu disse que não era justo. Nos dias e semanas que se seguiram, a atmosfera na escola mudou subtilmente. Gonçalo cumpriu a suspensão e, quando voltou, era uma sombra do que fora. O seu grupo de amigos dispersou-se um pouco, a sua arrogância diminuíra, substituída por um ressentimento amuado. O pedido de desculpas à Amara foi feito a contragosto, numa sala vazia, apenas com a presença da diretora, mas foi feito. A história espalhou-se, claro. Alguns ainda viam Amara com desconfiança, outros com uma nova admiração. O mais importante era que o silêncio em torno do racismo e do bullying tinha sido quebrado. Começaram a surgir outras vozes, outras queixas, agora que havia um precedente. A escola foi forçada a implementar novas políticas, a levar o assunto mais a sério. Amara não se tornou subitamente popular, nem a vida ficou perfeita. As cicatrizes, tanto a física como as emocionais, ainda lá estavam. Mas algo dentro dela tinha mudado para sempre. Encontrara a sua voz e descobrira que, mesmo que trêmula, podia ser ouvida. Voltou a desenhar o seu novo caderno enchendo-se de imagens ainda mais fortes, mais desafiadoras. A fênix negra que outrora esboçara começava finalmente a levantar voo das cinzas. Sofia tornou-se a sua amiga inseparável, a prova de que a solidariedade